Olá, vimos nos vídeos anteriores dessa sequência o modelo de regressão linear. Neste vídeo, vamos apresentar uma medida frequentemente utilizada para expressar o grau de relacionamento linear entre duas variáveis numéricas, o coeficiente de correlação linear. Vamos continuar a usar o conjunto de dados Prestige do pacote CarData, que contém dados sobre renda, nível educacional, prestígio, etc., relativos a 102 ocupações. Esses dados foram coletados no Canadá. A variável prestígio é o score de prestígio de uma ocupação de acordo com a escala de Pineau-Porter. O nível educacional foi medido em anos de escolaridade. Voltando ao gráfico que mostra o diagrama de dispersão relacionando as variáveis prestígio e nível educacional, uma medida do relacionamento linear entre as duas variáveis é dado pelo coeficiente de correlação linear de Pearson, que é calculado por essa expressão. O quadrado do coeficiente de correlação linear é igual ao coeficiente de determinação no modelo de regressão linear simples. Isso não é surpreendente, já que os dois valores expressam o grau de relacionamento linear entre duas variáveis numéricas. O coeficiente de correlação linear pode assumir um valor entre -1 e 1. Se maiores valores de uma variável x, em geral correspondem a valores maiores de outra variável y, e valores menores da variável x, em geral correspondem a menores valores da variável y, então o coeficiente de correlação linear é maior que zero, como neste diagrama. E ele é igual a 1 quando os pontos cujas coordenadas são x e y estão perfeitamente alinhados em uma reta com inclinação positiva. Se maiores valores da variável x, em geral, correspondem a menores valores da variável y, e menores valores da variável x correspondem, em geral, a maiores valores da variável y, então o coeficiente de correlação linear é menor que zero, como neste diagrama, e ele é igual a -1 quando os pontos cujas coordenadas são x e y estão perfeitamente alinhados em uma reta com inclinação negativa. Quando não há uma tendência de valores de y variarem de acordo com os valores de x, o coeficiente de correlação é zero, como nesta figura. O teste de hipótese e o cálculo do intervalo de confiança para o coeficiente de correlação linear partem da suposição de que os valores das variáveis correlacionadas, vamos chamá-las de x e y, provêm aleatoriamente de uma distribuição conjunta normal. Vamos chamar o coeficiente de correlação real de ρ e vamos considerar duas situações. Na primeira situação, vamos testar a hipótese nula de que o coeficiente de correlação linear é igual a zero. Consequentemente, a hipótese alternativa é que ele é diferente de zero. Para testar a hipótese nula de que o coeficiente de correlação é zero, pode-se mostrar que a estatística apropriada é dada por essa expressão, onde n é o número de pontos na amostra e r é o coeficiente de correlação linear obtido a partir dessa amostra por meio dessa expressão. Quando H0 é verdadeira, essa estatística segue uma distribuição T de Student com n-2 graus de liberdade. E o teste de hipótese é realizado de maneira análoga ao que fizemos quando comparamos médias em dois grupos independentes. A segunda situação é quando a hipótese nula corresponde a um valor de correlação linear diferente de zero. Vamos chamá-lo de ρ0. A hipótese alternativa é que a correlação linear é diferente deste valor. Neste caso, para amostras suficientemente grandes, R deve ser transformado para ZR por meio dessa transformação conhecida por transformação de Fisher. Então, ZR é dado por essa expressão,
Consequentemente, fazendo a operação inversa, R pode ser obtido a partir de ZR por meio dessa expressão. Dessa fórmula, Ln é o logaritmo neperiano, base E. Pode-se mostrar que ZR possui aproximadamente uma distribuição normal, com média dada por esse valor, e variância igual a 1 sobre n-3. Para testar, então, a hipótese nula de que ρ é igual a ρ0, a estatística a ser utilizada é ZR menos Z ρ0 sobre raiz quadrada de 1 sobre n-3, onde Z de ρ0 é igual a essa expressão. Essa estatística segue aproximadamente uma distribuição normal padrão, se a hipótese nula for verdadeira. E para calcular o intervalo de confiança 1 menos alfa para ρ, inicialmente calculamos o intervalo de confiança para zρ, cujos limites são dados por esses dois valores. Os limites do intervalo de confiança para ρ são obtidos a partir dos limites de zρ, substituindo esses dois limites na expressão que relaciona ZR com R. E os limites do intervalo de confiança para ρ são esses dois valores. O coeficiente de correlação linear indica o grau de relação linear entre duas variáveis numéricas. Quando ele for zero, significa que uma variável não é linearmente relacionada à outra. Mas isso não quer dizer que não exista nenhum relacionamento entre essas variáveis. Há muitos outros tipos de relações entre duas variáveis que não são lineares. Essa figura mostra uma relação senoidal entre as variáveis x e y. Essa outra figura mostra uma relação quadrática entre duas variáveis. Em ambos os gráficos, o coeficiente de correlação linear é igual a zero. Nessa terceira figura, o coeficiente de correlação linear não será zero, mas claramente a relação entre y e x não é linear. Daí a importância de checar as suposições do modelo de regressão linear para verificar se ele é adequado ao problema em questão. Vamos agora ver como calcular o coeficiente de correlação linear no R-Commander. Vamos supor que já carregamos o conjunto de dados Prestige e ele está ativo no R-Commander. Para calcular o valor, o intervalo de confiança e realizar um teste de hipótese para o coeficiente de correlação linear entre duas variáveis numéricas no R-Commander, vamos em Estatísticas, Resumos, Teste de correlação. Nessa tela, selecionamos as variáveis que serão correlacionadas, Prestige e Education. O tipo de correlação é o produto momento de Pearson e o tipo de teste de hipótese, bilateral. Vamos clicar em OK. A função core.test calcula o coeficiente de correlação linear e realiza o teste de hipótese. Os resultados mostram o valor de P, 2,2 vezes 10 elevado a menos 16, um valor muito baixo. O valor do coeficiente de correlação é 0,85 e o intervalo de confiança ao nível de 95% vai de 0,79 a 0,90. Caso desejássemos outro nível de confiança, basta alterar a função core.test, acrescentando o parâmetro confidence level. Vamos usar o nível de confiança de 90%. Vamos clicar em submeter. Agora eu tenho um intervalo de confiança ao nível de 90%. Caso as variáveis não possuam uma distribuição conjunta normal e não haja alguma transformação das variáveis que torne a distribuição conjunta das variáveis transformadas normal, então pode-se recorrer a métodos não paramétricos para verificar o relacionamento linear entre as variáveis.
Um dos métodos mais frequentemente utilizados é o coeficiente de correlação de postos de Spearman. Para o cálculo do coeficiente de Spearman, postos são atribuídos aos valores das variáveis, de maneira análoga ao teste não paramétrico de Mann-Whitney, nos vídeos sobre comparação de médias entre dois grupos. Então, o coeficiente de correlação é calculado de acordo com a fórmula do coeficiente de correlação de Pearson, utilizando os postos das variáveis e não os valores originais das mesmas. Para realizar o teste de correlação de Spearman para as variáveis Prestige e Education no conjunto de dados Prestige, vamos novamente em Estatísticas, Resumos, Teste de correlação e selecionamos a opção Spearman Rank Order, Ordem dos postos. Vamos clicar em OK. Observe que o argumento method na função CoreTest agora é igual a Spearman. Os resultados são semelhantes aos obtidos por meio da correlação linear de Pearson. Este vídeo encerra a série de vídeos sobre regressão linear simples. Até a próxima!